que Ele cuida. Ele tem algo para falar ao nosso coração antes de ouvirmos a mensagem do Evangelho, somando com o que Deus vai colocar no coração. Já colocou no coração dele aqui. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de estar fazendo uma função que eu não estou acostumado a fazer. Geralmente eu estou atrás do microfone cantando, louvando a Deus. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com você o que eu vivo, que é referente ao exercício físico, atividade física, que é essencial para mim. Na sexta-feira o pastor me mandou mensagem, perguntando se eu poderia trazer uma mensagem para vocês. Como um bom militar, não pensei duas vezes. Aceitei o convite de primeira mão. E ainda mais sendo para Deus, quando vem de Deus, a gente não pode recuar. Então, para começar com os irmãos, eu acho que a gente tem que tratar 3 termos essenciais para a gente, que seria qualidade de vida, exercício físico e atividade física. Para a OMS, o que é a qualidade de vida? É a percepção que cada pessoa tem da sua expectativa, padrões e preocupações. Então, ela vai abranger a saúde física, psicológica, o nível de independência, relação social, crenças pessoais, meio ambiente, bem-estar espiritual, educação, habitação, saneamento básico, entre muitos outros aspectos. Então, para nós, esses aspectos fundamentais. Antigamente, acho uns 10, 15 anos atrás, o pessoal, quando falava de qualidade de vida, o pessoal pensava muito em ter um plano de saúde adequado, em ter um plano odontológico adequado. Porém, com o passar dos anos, isso se desenvolveu e criou uma série de aspectos, criou aquele leque de oportunidades de você ter uma qualidade de vida mais fácil. E com isso, os benefícios que a qualidade de vida traz para nós: previne doenças crônicas, melhora a saúde mental, melhora a aptidão física, saúde dos nossos ossos, a parte cardiovascular, a parte pulmonar, autoestima, controle de peso, entre muitos outros. Então, para começar essa fala para vocês, eu quero diferenciar o que é atividade física de exercício físico, que eu vejo que muita gente confunde uma coisa com a outra. Eu acredito para vocês que ambos são benefícios para nós, mas uma é mais regrada. Então, a atividade física em si, ela é qualquer tipo de movimento que você tenha um gasto calórico. Então, digamos que eu vou fazer uma atividade, eu vou varrer a casa, eu vou estar fazendo atividade e vou estar gastando caloria. Eu vou vir de ir a pé para a igreja, a modalidade de caminhada, eu vou estar gastando energia e vou estar dando acelerada na minha frequência cardíaca, já trabalhando cardiovascular. Então, atividade é qualquer tipo de movimento que tenha gasto calórico. É você sair do seu repouso, você sair da sua zona de conforto e fazer qualquer tipo de atividade. Diferente do exercício físico. O exercício físico é algo mais regrado, é algo mais que você busca um certo objetivo. Eu posso ter um exercício físico que é uma atividade física? Sim. Eu posso ter uma atividade física que é um exercício físico? Não. Por quê? Digamos que eu vou utilizar a modalidade da corrida, tanto para atividade física quanto para exercício físico. Na atividade física, eu vou utilizar a corrida para fugir da chuva, eu vou utilizar a corrida para pegar um ônibus. Qual que é o meu objetivo dessa modalidade que eu fiz? É não perder o ônibus, é não se molhar. Então, eu não estou tendo um objetivo próprio para mim. Diferente do exercício físico. Utilizando também a modalidade da corrida, o que eu vou fazer? Eu vou estar melhorando a minha passada, vou estar melhorando a minha respiração, eu vou estar correndo contra o tempo, melhorando o meu tempo, meu desempenho. Então, essa é a diferença de um e outro. Mas, assim, o pessoal me pergunta, mas qual que é importante para mim? Qual que é o melhor? Ambos são excelentes. Se você praticar exercício e atividade física, é o ideal. Mas digamos que você somente pratica a atividade física, faz sua caminhadinha de 10 minutos, 15 minutos, já é fundamental para quê? Para você aumentar a sua frequência cardíaca, para você sair da inércia, para você ter esse movimento corporal, porque assim, Deus é tão maravilhoso que Ele prepara o nosso corpo de acordo com o que a gente faz. Então, digamos que, eu não sou sedentário, nunca pratiquei atividade física. Posso começar hoje? Comece. Uma caminhadinha de 10 minutos,
uma caminhadinha de 15 minutos. Pode parecer, no outro dia, algumas dores, região de panturrilha, região de coxa, mas isso é uma preparação para o seu corpo, porque o seu corpo não está acostumado com isso. O que eu vejo com os meus alunos, tem aluno lá de 20 anos de idade que quer construir um corpo em 6 meses. Daí eu falo, mas você tem que montar, recriar novamente o seu corpo para poder construir novamente o que você não fez em 20 anos. E isso leva tempo. Aí vai de você, se você quer o que você almeja, tenha objetivo, tenha constância, tenha disciplina. Então, para atividade física, pode ser feita em qualquer tipo de idade, seja do mais pequeno até o mais experiente ali. E pode ser começar com caminhadas leves. Outra situação também que eu trago para os irmãos não se frustre na primeira modalidade que você tentar fazer. Eu digo isso porque eu tenho amigos no quartel que fizeram um montanhismo comigo, tiveram uma experiência não tão boa, tempo de escola a gente sabe como é que é, mochila de 70 kg nas costas, você carregar 2 paralelepípedos para cima, e no meio de 30 pessoas, as 30 tem que chegar junto. Então, se alguém passar mal, você vai ter que carregar até o topo. E a pessoa ela se frustrou com essa atividade e não quer ter uma nova experiência. E o que eu digo para os irmãos, se você tiver uma experiência, digamos, com uma caminhada, uma corrida, nesse primeiro momento você não se adapte com essa atividade, tenta de novo. Tenta de novo, às vezes a primeira vez você vai fazer, os climas não estão numa condição adequada, você não está num dia bom, mas quem sabe na segunda, na terceira vez, teu corpo se adapta. Porque como é que funciona? A nossa mente, a cognitiva aqui, ela vai trabalhar para você ficar em repouso, porque ela está acostumada com o repouso. Então tem que partir de você a tomar a frente dessa atitude e mostrar para quem que manda, né? Mostrar para o físico que ele consegue controlar a mente. Porque muitas das vezes é só você pegar e ir. Mas você pensa, mas está frio, está chovendo, quando você vê, você não vai. Então, o que acontece? Um exemplo. Acabei de ganhar um carro. Ganhei um carro novo, está abastecido, os pneus brilhando, pretinho, tudo. Tenho a chave em mãos, só que está com combustível no máximo ali. Estou com a chave em mão, só que eu não giro a chave. O que vai acontecer? Vai chegar um certo momento, vai começar a falhar a bateria, vai começar a falhar motor, os pneus vão esvaziar possivelmente. E o nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente deixa de fazer qualquer tipo de atividade física, o nosso corpo ele vai adoecendo. Nosso coração, ele é um músculo, ele precisa ser trabalhado. Pulmão precisa ser trabalhado. E todos os outros músculos também, né? E passando um pouquinho agora referente à alimentação, que também é fundamental na qualidade de vida. O que eu vejo o pessoal comendo bastante aí fast food, refrigerante. É errado comer? Não é. Desde que você tenha uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável, que você pratique atividade física e que você coma com moderação. Se você comer todo final de semana, e daí na segunda você já vai acordar meio preguiçoso, vai deixar de fazer atividade. Isso vai trazendo malefícios para a nossa vida. Então, uma dica aqui, consuma frutas, vegetais diariamente, faça aquele prato colorido que o pessoal fala, rico em nutrientes, ricos em minerais, vitaminas. Eu não sou muito fã de vegetal, mas uma maneira que eu encontrei de produzir, de absorver essa proteína é através do detox. Todo dia a mãe lá em casa faz o detox com limão, couve e gengibre. Eu tomo. E para mim não tem diferença nenhuma, parece que eu não estou comendo aquele vegetal. Sem contar que é fundamental para a saúde também. Então, crie hábitos alimentar de 3 em 3 horas. O que eu faço? O que eu vejo que deu resultado para mim? 3 refeições principais. Café da manhã forte, se alimente bem. Almoço forte, se alimente bem. Janta também, se alimente bem. No decorrer desses intervalos, nesses 3 dias, nessas 3 horas, coma uma fruta, coma um ovo, que é rico em proteína, um ovo cozido, toma alguma coisa, um pãozinho integral com queijo.
Isso vai trazer benefícios para você e vai tirar aquela sensação de comer aquele doce, que assim, diferente da comida, das comidas saudáveis, o doce você vai pegar, você vai querer comer tudo. Você não vai pensar, não, vou pegar só 2 bolachinhas e pronto. Ele não, ele vai te trazer aquela sensação de querer mais, igual o chocolate, é a mesma coisa. Então, reduza a quantidade de açúcar. Com certeza, uma subida que você pegue, comendo açúcar na semana inteira, e faça essa mesma subida. É um teste, eu já fiz, e realmente funciona. Você vai conseguir subir essa subida sem ficar ofegante. Ele vai tirar toda essa pressão que fica no corpo. E hidratação, meus irmãos. Se hidrate. Quem tem dificuldade de tomar água, ande com uma garrafa, no mínimo de 1 litro do seu lado, para você não tomar 500 ml e deixar de lado. E cria hábito. De manhã, toma 1 litro. Chegou no período da tarde, toma mais 1 litro. Como é que funciona a quantidade de ml que deve ser ingerido por pessoa? O pessoal me pergunta, mas como é que eu vou saber quanto que é a quantidade que eu tenho que consumir de água durante o dia? Porque hoje em dia você vê na mídia aí, todo mundo fala uma coisa, se você for ver, se tomar demais você vai morrer. Tem todas essas coisas assim. Então, como é que você faz o cálculo ali? Você vai multiplicar o seu peso vezes 35. 35 seria a quantidade de ml. Então, digamos que eu tenho uma pessoa de 100 quilos, multiplica por 35, ela vai precisar tomar 3 litros e 500. E assim é a conta. E por aí vai. E o importante da hidratação é você manter seu corpo nutrido, para você acelerar seu metabolismo. Dessa forma, você vai mais vezes ao banheiro, você vai conseguir ter uma melhora aí no teu metabolismo. Caminhe diariamente de 3 a 4 vezes por dia. Faça algo que você goste em relação à leitura. Eu vou compartilhar com os irmãos. Antes de começar o curso de bombeiro, eu gostava não, né? Eu era obrigado a sair e correr, porque eu tinha que passar no teste de corrida. E a primeira vez que eu fui correr, meu tempo deu 12 minutos e 53. E o teste deles era para 11 minutos. E eu voltei frustrado, voltei olhando para baixo, falei, o que eu tenho que fazer? E eu voltei ruim, voltei cansado. E daí fui treinando. Na outra semana, meu tempo já baixou para 11:20, lembrando que o teste lá era 11:01. Só que só essa melhora que eu tive foi uma melhora rápida. Só que, olha que interessante, além de você estar trabalhando o seu corpo, melhorando a tua parte cardíaca, a tua parte pulmonar, eu tinha um momento muito importante com Deus. Porque esse retorno que eu fazia de volta para casa, eu corria ali do Heráclito, ali na frente do terminal, e ia até o Parque Atuba. Esse momento de volta, como eu não estava acostumado a correr com a intensidade que eles pedem, eu voltava caminhando. E esse é um momento muito interessante que eu fazia com Deus, porque eu conversava com Deus. Eu realmente falava sozinho na rua, até hoje, né, se for ver. Só que eu vinha conversando, vinha agradecendo a Deus, falei, Deus, só falta 20 segundos. E, no final das contas, resumindo a história, eu passei com 9 minutos de corrida, graças a Deus. Então, cultive relacionamentos saudáveis. Um desafio para os irmãos, convide um irmão para fazer uma caminhada junto. Na volta, toma aquele café, com a garrafinha de água, claro. E aproveita desse momento, fale de Deus. Eu faço muito isso com o meu primo. De vez em quando, os irmãos já viram ele na igreja, que a gente vai, sai para correr, e esse retorno a gente vem conversando de Deus, sobre a vida, só bênçãos, irmãos. E diminua o tempo do celular. Utilize o celular a seu favor. Hoje em dia, ela é uma ferramenta fundamental na nossa vida. E tem vários e vários aplicativos que vão te auxiliar a ter um estilo de vida saudável. Só eu tenho 3 aplicativos de movimento, de estilo de vida. Eu tenho um que é alongamento, que eu utilizo com a minha mãe e com a minha tia. Eu tenho um que é os treinos caseiros, treino em casa. Às vezes eu não estou no quartel, eu faço esses treinos em casa. E tem um que é para abdômen, para você melhorar o seu core. E assim, irmãos, não é nada exagerado. São treinos de 5 a 15 minutos, que você pode dedicar o seu tempo para isso. Às vezes você chega cansado em casa, vai dormir, você pode se alongar, vai ter uma melhora na qualidade do sono ainda, e vai amanhecer melhor do que se fosse chegar e já dormir.
Então, recapitulando, faça exercícios de rotina, acompanhamento médico, esteja em dias com acompanhamento médico, cardiovascular, evite refrigerantes, que é igual o caso do chocolate, geralmente você toma um copo e toma outro. E tem uma qualidade no sono, esse é o que eu tenho mais dificuldade, tem ali de 6 a 8 horas por dia. Eu já me adaptei a dormir 4 horas por dia. Chega a noite que eu vou dormir meia-noite e acordo 4 horas da manhã todos os dias. Aí o pessoal até comenta no quartel, pô, mas como você consegue? 6h30 eu estou lá na academia treinando, mas é que o meu corpo já se acostumou a isso. Então, se acostume, eu estou com sono, faça com sono, eu estou cansado, faça cansado. Para o corpo ele receber esse choque e perceber que isso é bom para ele. Porque para a nossa mente, ela vai nos segurar, ela vai colocar na nossa cabeça, isso aí vai me dar dor, isso aí vai me deixar cansado. Só que ela tem esse pensamento até você mostrar para ela que não é isso, que vai te trazer benefícios. Na primeira vez, você vai cansar, na segunda vez, canse de novo, mas na terceira vez você vai sentir uma sensação boa, uma sensação ótima, já não vai sentir dor. Quando você já está correndo, já deixa a caminhada para trás, já está correndo, está aumentando o seu tempo de prática. E em Provérbios 27:18, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, quem trata bem o seu senhor receberá tratamentos de honra. Então, trazendo para o estilo de vida saudável, eu tratando bem do meu corpo, com certeza ele vai me trazer benefícios, ele vai me deixar longe das dores, vai melhorar a minha parte psicológica, a minha parte mental, vai me trazer disposição. E para concluir, pastor, tem uma frase que eu levo comigo, até aplico com o pessoal lá: o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Então, às vezes, vale mais a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo agora, dedicar um pouquinho de dinheiro, talvez comprando um tênis legal, para você não ter problema no pé, para fazer uma caminhada, para que lá na frente você não precise se preocupar com remédio. E é isso, pastor. Deus abençoe a todos. Benção, mano. Obrigado. Meu Deus. Foi benção para a sua vida? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom demais. Este é o propósito, né? E queremos ouvir, né, alguns irmãos. Ele nem sabe, vai saber agora com vocês aqui, que eu vou convidar o Jeff para trazer uma palavra aqui. Que o Jeff é outro cara extremamente disciplinado, né, Jeff? E aí no momento, eu vou agendar um momento para você ter os teus minutos aqui também para você falar. O Jeff chegando em casa, e diz que a melhor coisa é quando a família autentica, né? Aí não interessa se ele está cansado, não está. A Lari comentando conosco no PGM, né? Não interessa, cansado, estresse no trabalho ou não, ele faz a sequência dele antes, é disciplinado mesmo. E isso, graças a Deus, tem rendido frutos para ele num trabalho estressante que poderia estourar fisicamente, né? De outra forma, mas como ele tem essa válvula de escape, através do exercício também, benção. Obrigado, irmão Wellington. Obrigado por partilhar conosco aqui algo que Deus tem usado para a sua saúde e que também foi benefício para a resposta da sua própria oração em relação ao Corpo de Bombeiros, que era o seu sonho, né? E que eu lembro da irmã Elisângela, na época, pedindo oração e falando dessa dedicação sua para alcançar e chegar aonde chegou. Mas é isso, né? Lembram que eu dei o testemunho de um determinado irmão que se preparou primeiro e deixou Deus agir depois, né, nas demais coisas. E o fato de ter se preparado, quando as portas se abriram, teve condições de entrar por elas, né? Então é isso, a saúde fez parte do processo e nós precisamos então nos cuidar. Irmãos, então vamos lá, a palavra do Senhor. Quero compartilhar algumas coisas com você aqui. Estamos vivendo um período de jejum, e então Mateus 17:21. Somos casa de Deus. Jejum, oração, faxina que confere poder. Amém? Diz assim então o verso: mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Vamos agradecer?
Obrigado, Senhor, pela leitura deste texto, que apesar de breve e pequenininho, carrega verdades fortes e importantes ao nosso coração. Queremos discorrer sobre este texto e alguns outros que nos ajudam a Deus a compreender a importância das disciplinas espirituais, para que também possamos, Deus, vivenciar as demais coisas da maneira que alegra o teu coração e que nos traz alegria, benefício, saúde. Em nome de Jesus, agradecemos pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, temos aqui um avisinho para os irmãos, que na próxima semana vai ser a semana do culto das primícias, né? Então teremos à noite aqui aquele nosso tempo gostoso. Eu peço a você que só dê uma seguradinha e fique atento aos grupos da igreja. Nós vamos consultar o irmão Valdo sobre quais são as carências de produtos. Aparentemente, o que os irmãos já podem trazer com tranquilidade são coisas de higiene e limpeza, tá? Isso nunca é demais, né? Dá para guardar, não é perecível, dura bem mais tempo. Mas alimento, eu vi que o armário até está meio recheadinho. Então, nós vamos identificar qual é a carência. Mas assim, eu não sou atento aos grupos. E o que eu posso trazer? Traga material de higiene e limpeza que vai dar certo, tá bom? Siga nessa linha que vai ser bênção. E aí, à noite, temos aquele nosso tempo que você traz lá o seu prato com aquela sua especialidade, ou vai lá no Rio Verde e compra a especialidade deles mesmo, e a gente faz aquele tempo juntos aqui, que tem sido muito gostoso e tem sido uma oportunidade também de partilha e de também estar conversando com os irmãos que a gente não consegue muitas vezes durante a semana. Amém? Só dando essa tônica aqui. Mais alguma coisa aqui, gente, para avisar a igreja? Então, isto, né? Outra coisa, nós teremos uma assembleia extraordinária, eu tenho que anunciar com uma semana de antecedência, teremos uma assembleia extraordinária na próxima semana, no período da manhã, uma assembleia tratando sobre o ministério pastoral auxiliar da nossa igreja, pastor Vinícius Rocha. Tá? Então, é um assunto que envolve o ministério pastoral, eu gostaria de estar convocando a igreja, então estar presente na próxima semana, nesta assembleia extraordinária, importante você estar conosco. Dados os avisos, aqui, nós vamos então falar sobre isso. Somos casa, né, de Deus. Enfim, o texto que nós estivemos compartilhando com vocês, e que é base para o mês, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. E já não cabe mais, né, algumas brincadeiras que fazíamos, que acabam nos trazendo um certo alívio, uma graça para a coisa toda, mas que no fim não corresponde à verdade, né, porque o cuidado com o templo do Espírito Santo é uma prioridade também bíblica. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, piadas como aquela que eu já escutei e fiz por algumas vezes, né, que eu ouvi de um músico cristão que estava em obesidade mórbida, né? Ele dizia, né, se somos o templo do Espírito Santo, Deus cabe mais em mim do que em você, porque eu estou com 150 quilos. Né? Não, né? Não é. Pode parecer engraçado, mas não é. Um primo meu, uma ocasião também, que estava com pânceps, né, bem ali treinado, rapaz do céu, minha mãe tirava sarro dele, minha falecida mãe tirava sarro dele, e ele falava assim, e ele pastor da Quadrangular, ele diz, pastor sem pança não inspira confiança. Né? Então era uma frase que ele usava, que a geração fitness ficava horrorizada, os membros da sua igreja, que eram que cuidavam da saúde, sabiam que ele estava falando uma tremenda de uma besteira. Né? Então, enfim, irmãos, né, coisas como essa que trazem uma certa leveza, mas que mascaram uma coisa real, que é a importância do cuidado, né, com a saúde. Então, somos templo do Espírito Santo de Deus. O que estamos usando aqui agora, eu falei para um rapaz essa semana, usuário de drogas, que pediu socorro, eu falei a ele, você está usando mal aquilo que Deus te deu para glorificá-lo. O seu corpo não é seu. A gente fala, o meu corpo não é seu e nem meu, é do Senhor. Nós precisamos cuidar desse templo. Né? Então, assim como ele está acabando com o templo do Espírito Santo, com a sua mente também, e também com o convívio social, né, porque as pessoas sofrem. Além disso,
não só num cenário tão grave quanto esse das drogas, mas também num processo de alimentação irregular ou falta de descanso e coisas como foram trazidas aqui pelo irmão Wellington. E o Efésios, né, também nos fala que estamos sendo edificados como uma moradia espiritual. Efésios 2, 19 a 22 nos fala sobre isso, né? E o propósito é esse, é sermos habitação de Deus. É onde você entra, aonde você está, a presença de Deus está em seu coração. E por isso, quando você está zelando pelas demais coisas, isso tudo testemunha também a respeito da presença de Deus na sua vida. Seu zelo, seu cuidado, a maneira que você trata a alimentação com a sua família, também testemunha a respeito do Senhor. E assim nós somos casa de Deus que reflete melhor, né, o caráter de Deus em nossa vida e o que Ele tem feito em nossa vida. E o cuidado é integral, né? Corpo, alma, espírito, enfim. E o que significa isso, né, meus irmãos? É esse zelo, então, físico, que a palavra nos recomenda e que é importante para a nossa vida. Uma boa administração também de hábitos saudáveis, que envolvem a mente e também o nosso físico, é algo importante. Também é o zelo pela alma, né? Mas um zelo espiritual, que muitos usam também, aliás, eu creio que a maioria, né, daqueles que estão enfrentando momentos de ansiedade severos, né? E eu passo por isso também, como você deve imaginar, todos aqueles que estão vivendo um tempo de ansiedade muito grande, eles vão ter uma válvula de escape em alguma coisa. Alguns travam, né? Outros compram, né? Não estamos em condições, né? Então se come, né? E a comida, o alimento acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape para questões não resolvidas no coração e que geram ansiedade. A responsabilidade espiritual de manter essa casa limpa vai vir desse contexto todo de cuidado, né, com a minha alma, com a minha vida espiritual e com esta consciência. Então, e é minha responsabilidade. Não adianta você querer subdelegar isso e arrumar desculpas. Não dá. Né? Vão passar-se muitos anos e nós vamos continuar mal, ou isso se houver vida. E enquanto usarmos desculpas, precisamos entrar com determinadas ações em direção àquilo que nós mesmos estamos orando para ter do Senhor. Eu queria orar pelas dores, eu queria orar pelo meu joelho, eu queria orar. E muitas vezes você mesmo talvez já tenha pensado, você que já toma um certo cuidado com isso, meu Deus, mas eu estou vendo esse joelho aí, essa obesidade, né? Mas o constrangimento e não querer chatear, né? Olha, eu tenho estado mal, minha imunidade está baixa, tal, mas também a gente estava conversando, a maneira que você está conduzindo também o seu descanso, você não para nunca. Tem que parar, o Senhor nos fez, né? Fez as coisas em 6 dias, descansou o 7º dia, não porque Ele precisava, Ele é Espírito, Ele não precisava fazer isso, mas Ele o fez para ministrar na nossa vida, da importância do descanso. Então tem que ter esse dia. Mas é para fazer o quê? Para pegar a Bíblia, abrir, fazer 18 horas de jejum, oração e leitura bíblica? Não, é para você desfrutar. Jesus coloca Adão e Eva num contexto de jardim. Isso tem um recado muito forte. E sabe como é que é a tradução de Éden? Sabe o que significa Éden? Jardim de delícias. Jardim de delícias. Então, o que o Senhor queria? Seguinte, desfrutem, aproveitem. Né? Só não mexe naquilo, mas vai lá, desfrutem. Né? Então, Deus quer que você tenha prazer nesse processo todo, alegria nesse processo todo. A gente não pode confundir isso, né, irmãos? Tudo que Deus nos dá como recomendação da sua palavra, relacionado a finanças, a intimidade com os cônjuges, né? E no seu tempo certo, né, para fazê-lo, tudo isso, o Senhor quer tolir os meus desejos? Não, Ele quer que você faça isso de um jeito que você obtenha satisfação. E a alimentação não é diferente, descanso não é diferente, porque você precisa disso. Teve alguns, né, pregadores da palavra de Deus que sempre valorizaram mais, né, olharam a fala paulina, né, dizendo assim que muito mais proveitoso que o exercício físico é o exercício espiritual. Né? Paulo falou isso. E aí a gente negligencia. E aí acaba perdendo, né, a oportunidade e até diminuindo o nosso poder de serviço ao Senhor. A nossa autonomia, né, em serviço ao Senhor.
E o que jejum tem a ver com tudo isso, né, irmãos? Porque o jejum não é para cumprir com este propósito, né? Não é para você emagrecer, não é para melhorar a sua saúde física, né? Mas quem sabe, aí, aproveitando o termo detox, né, que o irmão Wellington trouxe, é também uma espécie de detox, né? Fisicamente falando. Você se coloca numa condição onde algo que você gosta ou tem prazer em consumir, preferencialmente alimento, você abre mão por um período, e aquilo te traz uma carenciazinha, né? O intestino grosso começa a querer deglutir o fino, né? Já, e começa ali aqueles barulhos meio estranhos, né? E nesse processo que você lembra da sua alimentação, lembra daquilo que você abriu mão, são oportunidades de você conversar com Deus. Então você tira, né, o suprir através do alimento e passa a estar mais sensível à voz de Deus para tomar decisões, fazer escolhas, ou mesmo para alegrar o coração do Pai, tendo mais intimidade com Ele. E aí o texto que nós lemos agora fala sobre poder espiritual conferido através do jejum. Então tem coisas pelas quais oramos, que, segundo Jesus, aos próprios discípulos, que eles não alcançariam, eles não conseguiriam avançar, senão através de jejum e oração. Então, meus irmãos, além do fato de nos dar sentimento de intimidade com Deus, de nos fortalecer, também confere poder. Poder, irmãos, poder mesmo, vindo do céu para o coração dos filhos de Deus. Porque se eu sou casa, o Espírito que ressuscitou Jesus está em mim. Você já parou para pensar nisso? O Espírito daquele que criou todo o universo, que rege todas as coisas, que ressuscitou a Jesus Cristo, este Espírito, ele habita em você. Ele habita em mim. E aí, né? É muita coisa. Ele sustentou a Cristo nos momentos mais terríveis da sua vida, enquanto ele estava prestes a entregar a sua vida, e em todo momento ele foi obediente ao Pai e não pecou. Pela presença plena do Espírito em seu coração, está à nossa disposição. Ele disse que faríamos coisas inclusive maiores do que as que ele fez, e Jesus não mente. Então nós precisamos buscar as disciplinas espirituais para conseguir ouvir a voz de Deus e conseguir avançar nesse processo. Então ele nos ajuda a vencer determinadas batalhas, nos ajuda a ver, né? Então, algumas coisas. Não é uma dieta, mas sim uma consagração a Deus, em busca de maior intensidade na relação com Ele. Ele também ajuda a limpar a nossa alma, né? Fazer o detox ali, alinhando a nossa vida à vontade de Deus. Salmo 66, 18 diz assim: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando estudamos sobre oração, nós vemos esse critério importante no processo da oração, da confissão de pecados e também da importância de laços com os irmãos restaurados, laços de amor uns pelos outros, das quais, dentro do casamento, o Senhor fala que as orações não chegariam até Ele, mas nós entendemos, olhando esse texto, e os estudiosos da palavra entendem que ele está falando em relação ao casamento, mas ele também está falando a respeito das relações enquanto irmãos. E quando nós buscamos ao Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, entregamos um jejum, buscando maior intimidade com Ele, passamos a ter mais facilidade em identificar esses pontos. Eu gosto de usar o termo, essas raposinhas que ficam ali corroendo, e que quando oramos, jejuamos, o Espírito de Deus nos ajuda a livrar-nos delas e restaura a alegria do nosso coração para com Ele. Então o jejum ele traz esse poder espiritual capacitando você para vencer determinadas áreas que, quem sabe, você não estava conseguindo até então. Além disso, ele traz clareza para que a gente consiga ouvir melhor a voz de Deus para tomar as nossas decisões. Importantíssimo isso. Isaías 58, 6 a 9, nos fala também um pouquinho sobre essa prática espiritual, mas uma prática nossa enquanto servos de Deus. Olha lá, Isaías 58, 6 a 9. Porventura, não é este o jejum que escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos? Que despedaces o teu jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas a casa pobres e abandonados e, quando vires o nu, o cubras? Não te escondas da tua carne. Então romperá a luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, de estender o dedo e de falar iniquamente. Meu Deus, que texto, né, irmãos? Que texto forte. Falando da importância do jejum, mas ao mesmo tempo dizendo que eles deveriam estar sensíveis aos resultados daquilo que Deus estava sensibilizando o coração deles. Neste contexto aqui era uma questão social que provavelmente eles estavam ignorando, mas está desde o início do propósito, inclusive do dízimo deles, já estava previsto o auxílio, o órfão, a viúva, o estrangeiro. E eles provavelmente estavam negligenciando. E ele viu a prática do jejum, mas não viu a prática cotidiana na vida deles, de socorrer ao necessitado. E também temos hoje, né, estes necessitados em nosso meio, que eles também são nosso alvo. Jesus não nos eximiu desta mesma responsabilidade. Pelo contrário, no tempo em que esteve aqui na Terra, ele também cuidou de demandas de cunho social, de pessoas que estavam passando por situações, tanto das doenças relacionadas aos milagres, mas também de fome e de pobreza no aspecto da alma mesmo, né, do seu próprio coração. E ele também é uma renovação da nossa aliança com Deus. Quantos estão distantes, falam, meu Deus, estou distante do Senhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar, e aqui acaba se reconciliando, renovando a sua aliança com Deus, sendo fortalecido pelo Senhor, sendo restaurado pelo Senhor. O jejum também é uma arma contra o inimigo das nossas almas, irmãos. Eu fico imaginando que, enquanto lemos as Escrituras, eu creio que nós podemos ser tocados pela vaidade. Que daí você lê o trecho, às vezes o texto abre na sua mente, talvez você seja alguém bom em interpretação e vai ler, e você talvez possa ficar envaidecido ao ler as Escrituras, ao decorar as Escrituras. Mas, apesar de fundamental fazer essas coisas, mas a oração e o jejum não são coisas que confiram nenhuma dessas coisas. Porque quando você está lá, é você e Deus apenas, passando por estes momentos. Não tem nada mais puro. E por isso, no meu coração, eu imagino que seja um dos momentos mais sublimes da nossa vida cristã. É quando nós buscamos nos dedicar nesse processo de jejuar, orar ao Senhor, buscando identificar a sua vontade. Alegra o coração do Pai, imagino eu, em amplos sentidos. Porque quando o filho já está buscando, já é uma alegria. Sabendo que ele quer saber qual é a vontade dele para a sua vida, a alegria ainda é maior do Pai em relação a cada um de nós. Então, queridos irmãos, é importante lembrar disso, que é uma arma também para vencer o inimigo, e por isso eu creio que um dos momentos que você está lá, ou com o seu joelho dobrado, ou assentado, enfim, independente da posição, mas você está numa situação de jejum e oração, é um dos momentos que o inimigo, olha, está blindado ali, ó, não vai ter condições, porque ele está em conexão direta com o Pai, e aqui o Pai não vai permitir falta de educação de outra pessoa para interromper, né? Que nem os adultos conversando há 30 anos atrás, né? Ai de nos metermos na prosa da mãe e do pai com aqueles que eles estavam recebendo, né, irmãos? A coisa ficava séria para o nosso lado. E assim, quando estamos jejuando e orando, eu entendo que o inimigo não tem poder sobre nós naquele momento. Por isso, orar e jejuar também confere poder. Efésios 6,12, que você conhece, diz, né, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é fisicamente que você vai vencer, é espiritualmente. Temos que buscar ao Senhor. E é muito sutil a maneira que isso acontece, por isso precisamos orar. É muito sutil, muito sutil. Vem através de palavras, muitas vezes, de ações equivocadas, e aí a gente confunde as coisas.
Quando oramos, o Espírito Santo nos dá discernimento e nós deixamos de trilhar por caminhos cheios de espinhos, porque Deus mesmo já nos livra, não há necessidade de passar por aquilo. Quando nós oramos, nós identificamos essas coisas. Identificamos que não temos problemas diretamente, na maioria das vezes, com as pessoas, mas sim com aquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, para que a gente ainda seja mais fortalecido nas nossas relações, né? Então, quando oramos, conseguimos identificar que o outro pode ter uma opinião diferente da minha, mas nem por isso eu vou entender que ele está em pecado, mas pelo fato do Espírito estar agindo em nós, é possível. Peraí, mas deixa eu compreender melhor aonde você quer chegar com isso, que eu não entendi. Aparentemente você está com algum problema comigo, e o Espírito Santo dá condições de a gente tratar essas coisas, e aqueles laços que poderiam se romper, eles são fortalecidos ainda de maneira mais intensa. Porque a oração nos fez não pensar necessariamente nas nossas dores, no nosso ego, mas sim no irmão também, e nas suas demandas. Só espiritualmente a gente consegue isso. A gente é criado num mundo onde nós somos treinados cada vez mais para pensar em nós mesmos, né? E avançar nessa direção. A aplicação da prática do jejum, nesse sentido também, garante essa limpeza que alegra o coração do Pai e que integralmente cuida do nosso ser. Então, o que nós podemos pensar aqui? Devemos perguntar a nós mesmos, né? O que precisa ser limpo em minha vida? O salmista recomenda, né? Sonda-me, ó Deus, né? Vê o que está de errado aqui, esquadrinha. Essa palavra esquadrinha é muito legal, porque quando você precisa fazer uma checagem, identificação, dependendo do ambiente, se ele é muito amplo, é difícil você olhar, não estou conseguindo ver nada aqui. Né? Mas quando você pega esse templo e você esquadrinha ele, você divide em gomos, como está aqui agora, e você passa a não, então vou fazer o seguinte, olhando todo eu não consigo identificar, mas quando eu olho cada gominho, eu vou devagarinho, mas cada quadrante daquele me garante de fato que não fugiu aos meus olhos, porque está esquadrinhado já, está todo riscadinho, organizado, e aí eu vou avançando, e certamente eu vou encontrar, se estiver nesse ambiente, que eu não, no olhar grandão, não conseguiria. Quando oramos e pedimos, Senhor, sonda-me, né, esquadrinha o meu coração, né, faz essa divisão e encontra o que está de errado aqui, Deus faz isso. Ele nos mostra, e aí vai de nós ter essa sensibilidade e humildade para reconhecer, quem sabe recuar um pouco os nossos passos, para conseguir avançar depois. O que precisa ser limpo em minha vida, Senhor? Identifique áreas de negligência, elas são físicas. Estamos tomando hoje muitos medicamentos que seriam substituídos por uma caminhada durante a semana, alternadas de 30 minutos, 40 minutos ou 15 para começar, como sugeriu o Wellington. Dos remédios para concentração, alguns irmãos sabem, né? Eu tomo Ritalina para concentração, porque eu tenho um nível de déficit de atenção, mas eu já notei que a partir do momento que eu estou com uma rotina estabelecida e esses tempos que já estive com a rotina de exercícios regulares, eu não tenho a necessidade. E por quê? As mesmas substâncias que essa medicação ajuda o teu organismo a reter, a concentrar, são substâncias adquiridas através de bons hábitos. A liberação, né, de serotonina, dopamina, também são conquistadas através de exercícios físicos, boa alimentação, só que de maneira natural, da maneira que Deus fez que deve ser, na dosagem precisa. Quando precisamos tomar a medicação, nós estamos forçando o nosso próprio organismo a reter para alcançar um resultado. Quando você para, haverá, sim, uma consequência. Não foi um processo natural, ele foi químico. Então, irmãos, olha só, né? Deus colocou respostas aí, né? Onde nós mesmos podemos buscar essa saúde, esse bem-estar. Muitos irmãos passam hoje por um nível de depressão que não é a depressão daquela doença mesmo. É essa depressão de ter se acomodado na vida para tudo. No aspecto espiritual, no aspecto prático do cuidado da saúde, na questão do zelo de demandas da sua própria família, que vai deixando para lá, vai deixando para lá. Não vai para lá, irmãos. O subconsciente absorve e fica nos
desculpem o termo, nos infernizando. E quando decidimos dar esses passos, buscando ao Senhor e ajustando essas áreas, física, emocional, espiritual, as coisas começam a acontecer. Quantos testemunhos já escutamos de pessoas que estavam com doenças, passando por situações também de síndrome do pânico, depressão, e que no fim das contas, quando começaram a ajustar a sua vida, passou. Um testemunho que eu escutei foi esse, um irmão que eu lembro era semanal. Olha, eu tive uma crise essa semana, eu achei que ia morrer. Tive a crise essa semana, achei que ia morrer. Começou uma série de cuidados no Celebrando a Restauração. E esses tempos atrás me disse, estou há mais de um ano sem ter aquelas crises que eu tinha semanais. Quando ele começou a fazer essa higiene, né, da sua mente e do seu coração, colocando isso nas mãos de Deus e compartilhando, tendo humildade para compartilhar com outro irmão, outra irmã que caminhou com ele e tem caminhado até os dias de hoje. É um compromisso com essas práticas espirituais. Falamos na virada do ano, estamos vivendo esses 7 dias, né, de jejum, estamos no 5º dia hoje, para buscarmos esses valores, irmãos, né, ter essa sensibilidade para continuarmos. Inclusive o cuidado com o nosso físico é um clamor que nós estamos estendendo ao Senhor. Me ajuda no Senhor a ter essa disciplina, que não vire promessa de 31 de dezembro, mas que seja uma realidade para o louvor da Tua glória. E para que a gente possa depois, né, quem sabe com os nossos filhos adolescentes, jovens, poder pegar neto no colo, né, ter condições de fazê-lo, né, e não desonrar ao Senhor. E desenvolver também essa santidade sem a qual não veremos ao Senhor. Jejuar, orar, buscar a face de Deus, e com o objetivo de ser cartas vivas do Senhor na vida dos outros. Eu ouvi um testemunho, procure lá, eu quero fechar com isso, né? E fazendo confissão de pecados, né? Também, perdão, era mais um tópico aqui. A confissão dos pecados, né? Diante do Senhor. Pecado se confessa diariamente, irmãos. Você fez uma oração convidando Jesus para reinar na sua vida. Eu acho que quem melhor explica isso é a teologia reformada. Você fez uma oração que resolveu o pecado original lá do Éden. Essa oração convidando Jesus para ser rei e senhor da sua vida resolveu essa demanda daquela separação entre você e Deus, entre eu e o Senhor. Jesus pagou o preço disso. Mas os demais pecados que também geram depressão, geram mau testemunho, geram afastamento das coisas de Deus, estes nós devemos confessar diariamente. Diariamente, nos prostrar diante do Senhor e pedir a Ele que nos perdoe. Um experiente conselheiro cristão, num dos cursos que eu fui sobre aconselhamento, ele disse o seguinte, me chocou um pouco, eu falei, será que é isso mesmo? Mas eu creio que tem sentido. Ele disse assim, olha, pecado não confessado é pecado acumulado. Você precisa confessar. E se você não fez ontem, há um acúmulo no dia de hoje que vai te trazer tristeza espiritual e também você vai ficar estéril espiritualmente. Muito sério, um senhor já se aposentando já do ministério, e já com muita experiência de caminhada, e eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, então você precisa diariamente conversar com o Senhor, pedir para que Ele esquadrinhe seu coração, e você precisa confessar os pecados. Talvez você esteja caindo recorrentemente em alguns deles. Este é o processo que vai te ajudar, inclusive, a vencê-los. Saber que você vai ter que dobrar o joelho e falar com Deus, e o constrangimento de ter que falar sobre aquilo de novo com o Senhor, quem sabe vai ser o momento que você vai começar a ver a transformação real. Porque diariamente você deposita ao Senhor. Então faça isso. É assim que nós temos poder também para avançar na vontade de Deus. Então, irmãos, dadas essas falas aqui bíblicas que a gente vai revisar bem rapidinho aqui para a gente poder encerrar, mas é um testemunho que talvez eu até tenha comentado com vocês já. Não é meu, é um testemunho do pastor Luciano Subirá. Recomendo a você que procure o que o pastor Luciano tem gravado, os podcasts que ele tem participado com esta tônica de saúde. É muito bom. É muito de Deus, assim. É muito de Deus. E você ouve de um jeito que talvez você nunca tivesse escutado, mas aquela coisa, para aqueles que gostam de coerência, né? Meu Deus, tem total sentido isso.
E um dos elementos que auxiliaram ele a acordar para a vida em relação ao seu peso, eu lembro quando eu comecei a assistir alguns vídeos do pastor Luciano Subirá, ele era obeso, né? Assim, e desses dias eu já tinha escutado, mas fui procurar ouvir com mais atenção aonde ele teve esse start, né? E que ele foi procurar, inclusive, neurologistas, médicos da área da saúde, para elaborar o livro que ele tem hoje dentro da área da saúde, que eu não conheço. Não posso recomendar a você ainda, mas imagino que seja muito bom, porque as palestras que ele tem dado estão inspiradas nesse livro. Mas o que ele disse ali que me chocou, assim, que foi o elemento transformador na vida dele, que você procure lá, ouça com as palavras dele. Um pastor amigo dele, no qual eles estavam partilhando uma conferência, algo do gênero, e ofereceram aos pastores uma refeição. E depois dessa refeição, ele viu que o pastor estava com um prato, com bem pouquinha comida. E já era um senhor magrinho, mas estava com bem pouquinha comida. E ele quis fazer uma graça, simpaticão que ele é, né? Quis fazer uma graça. O senhor consegue ver com isso aí? Né? Alguma coisa assim. E aí o sujeito olhou para ele e falou assim: quantos anos você tem, pastor? Ele falou: pô, se o cara pergunta a tua idade, lá vem bomba, né? Ele falou, eu sabia que ele era mais velho que eu, daí eu falei 42, que era a minha idade na época. Enfim, e aí ele dá o testemunho, eu vou sintetizar. O pastor diz: com 40 e poucos anos, eu morri, pastor Luciano. Como se o senhor está vivo aqui? Ele falou assim: eu morri. E quando eu passei por essa experiência, eu tive um problema muito sério, fui parar na UTI. Só que da UTI eu não voltaria, na realidade. Eu morri lá. E quando eu vi tudo, eu vi os médicos, eu vi o médico tirando a aliança do meu dedo, entregando para minha esposa chorando. E Deus me deu a misericórdia de me levar ao meu velório. E tudo isso iria acontecer, Deus me disse. Esse era o projeto original. Era você chegar neste ponto. E aí ele conversando com Deus, eu falei: mas como assim? E continua a história. E Jesus ao lado dele, no velório, está ali enquanto escutam o que as pessoas estão falando. E chega uma ovelha no caixão. Meu Deus, ainda tanta coisa para viver. Por que o Senhor levou ele, né? Jesus chegou atrás dele e disse assim: pela forma que você conduziu a sua saúde, pessoas estão me julgando por seu testemunho, pela sua negligência. Eu não pensei em você estar aqui agora. Isso é fruto da consequência das suas atitudes. E você está envergonhando meu nome dessa forma. Ah, mas o senhor era obeso? O pastor Luciano perguntou. Ele falou: não, nunca fui. Mas fazia jejuns irresponsáveis. Passava horas trabalhando. Não, é do reino, é do reino, é do reino. E não descansava, não aproveitava a minha família. Eu vivia pilhado direto. E aquilo prejudicou minha saúde. Não, mas eu sou um homem de Deus. Deus vai à frente, Deus vai à frente. Eu fui parar naquela UTI. E era para eu ter morrido. E essas palavras, pastor Luciano, elas são confirmadas porque as falas que eu escuto, o médico disse isso, eu falei com o médico e com a minha esposa. Tudo que foi dito lá foi o que eu repeti para eles depois. Só que eu estava em coma, não teria condições, né? Eu estava já morto mesmo. E Deus me deu a graça de retornar e fazer diferente. E é por isso que você está vendo hoje. Eu cuido hoje da minha saúde, cuido da maneira que eu conduzo o meu ministério, a maneira que eu cuido da minha alimentação. Para a glória de Deus, ele me deu uma segunda oportunidade. Aí, daquele momento em diante, ele falou: olha, esse foi um dos starts, não foi ainda aquele momento, mas foi um dos starts que eu recebi do Senhor, a respeito da importância do cuidado da saúde. E dentre outras pessoas que Deus usou para esse processo da minha vida. Então, boa parte do que a gente está enfrentando hoje tem muita relação com isso, né? Com a necessidade deste cuidado. É fazer aquilo que nos é possível, para que Deus entre depois com o processo sobrenatural, que é a especialidade dele. E, meus irmãos, então quero orar com vocês. Feche seus olhos, por favor, te convido. Nós somos casa de Deus, devemos cuidar dessa morada de forma integral. Jejum e a oração são instrumentos poderosos para limpar a casa, que é a nossa mente, o nosso coração, para receber o
poder que vem de Deus, que a gente possa tanto desfrutar quanto ministrar a sua palavra com autoridade. Irmãos, que nesse mês a gente possa viver esse compromisso, aproveitar essa ferramenta que a igreja está abrindo, ouvindo aqueles que já têm procurado cuidar da sua saúde, ouvindo a palavra do Senhor que nos leva em direção ao cuidado com o templo do Espírito Santo. E lembrar que com isso nós iremos glorificar e exaltar ainda melhor o nosso Deus, em nome de Jesus. Você que já está fazendo isso, Deus seja louvado. Continue, persevere. Muitas vezes não é difícil começar, o difícil é perseverar. Mas que Deus dê essa graça a você, em nome de Jesus. E se você ainda não iniciou, não tem esse movimento, tem se sobrecarregado, faça isso para o teu bem, para a glória de Deus, para você ter uma velhice mais saudável, você poder pegar seus netos, quiçá bisnetos, poder abençoar a sua família também, com orientações que vêm direto do trono do Senhor, no aspecto emocional, espiritual, mas também físico. Essa oração é sua, essa consagração é sua neste momento. Então fale com o Senhor. E já pense em Deus. É hoje mesmo. Agora à tarde eu vou fazer uma caminhada no parque. Vou lá, vou começar isso. Não vou deixar para amanhã não. Vai ser hoje mesmo. Em nome de Jesus. Pai, hoje o prato do almoço aqui não vai ser repetido não. E vou ver aquela salada lá que ia ficar na geladeira. Não, ela vai hoje pro meu prato, em nome de Jesus. E não vai ter repetição não. Vai ser, o primeiro prato vai ser o que vai ficar mesmo. Eu sinto que são alguns movimentos que o Senhor pode me abençoar e eu vou seguir nessa direção. O que o Senhor tem para você? Como é que está o teu tempo também? Você está aplicando esse jejum? Você tem feito conosco, com a tua igreja? Tem lido ali os devocionais inspirativos? É o 5º dia já. Então desafio você, pega lá o primeiro e recomece. Faça o seu momento. Eu estou fazendo do meu café da manhã. Está sendo uma bênção. Que momento você vai colocar diante do Senhor? É a sua oração, é a sua consagração. Não posso, alimento não posso, eu tenho um problema. Não comer uma das refeições é capaz de eu desmaiar. Então tá, coloca no celular. Jejum o celular aí. Jejum o programa da TV, jejum os refrigerantes. Jejue algo nesta linha que você sabe que vai fazer falta e vai lembrar você da presença do Senhor. E é bênção também. Fale com o Senhor. Vou dar alguns segundos para você falar com Deus, estabelecer seu compromisso com Ele, firmar esta aliança com o Senhor. Ore ao Senhor. Santo e eterno Deus, enquanto meus irmãos aqui estão estabelecendo um compromisso com o Senhor. E Pai, numa área que é tão difícil cutucar, não é fácil falar disso aqui em púlpito. Sabemos que muitos de nós estão enfrentando dificuldades aqui, visíveis inclusive nessa área. Mas pedimos pela Tua misericórdia, que ao final desse mês, que precisemos ver, mas que haja de fato mudança em nossa rotina, pro louvor da glória do Senhor. Possamos descansar mais, lembrando que o Senhor atua também no nosso descanso, nos alimentar de maneira a Te exaltar através da alimentação, não nos inflamar todo por conta do alto consumo de alimentos.
tudo para o louvor da tua glória e para o nosso bem-estar também, que te exaltamos quando cuidamos. Ajuda-nos na nossa disciplina espiritual também, do qual tanta ansiedade vai embora nesse processo da oração, da busca, da confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Estamos em tuas mãos, Deus. Por isso pedimos, entra com a tua provisão, com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. E que quem entrar neste lugar e deparar com os filhos do Senhor, que aqui congregam e fazem desse lugar sua casa de oração, possam ver homens e mulheres em comunhão com o Senhor, falhos, pecadores sim, mas buscando cada vez mais a unção do Espírito Santo, fruto do Espírito, para o louvor da glória do Senhor e para a alegria do coração deles, em nome de Jesus, para que eles possam frutificar, Pai, para que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E nesta manhã nós queremos já te agradecer pelo tempo de adoração ao Teu nome, também, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ler a Tua palavra e ser desafiados por ela, pelo testemunho dado aqui pelo irmão Wellington e pelo que ainda vamos ouvir logo mais à noite dentro deste assunto de cuidado com a nossa saúde. Para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amado irmão, irmã, que Jesus vos abençoe grandemente. À noite, o irmão Valdo estará trazendo aqui também uma palavra nesta direção a respeito da saúde. Então, não perca, esteja conosco aqui. Amém? E também, aproveito o ensejo ali, né? Não deixe de dar um abraço ali, ó, nosso recepcionista, o qual celebra aniversário no dia de hoje. Deus abençoe o irmão Ronaldo grandemente aí nesse dia de aniversário. Se a irmã Cairane está nos assistindo aqui também, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos.